Olá, fiel torcida corintiana! Estamos chegando aqui na Placar para falar de Corinthians e Bahia. Corinthians sem Memphis, Hugo Souza, Gustavo Henrique e também Garro arrancam um empate heróico em Salvador na estreia do Campeonato Brasileiro. Antes do meu comentário aqui, a gente vai ver os gols já, não é? Deixe o seu like, acompanhe a nossa programação, se inscreva no canal. E 11h30 da manhã, com o comando do Flavinho Gomes, estarei com Facincani e Sormani para falar tudo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Tem jogo que vai ser realizado ainda nessa segunda-feira, Bragantino e Ceará. Corinthians, para mim, alcançou o melhor resultado entre os times paulistas. O Santos perdeu para o Vasco da Gama em São Januário. Mirassol caiu diante do Cruzeiro. O São Paulo empatou 0-0 com o Sport Recife. Caleri perdeu um pênalti no início do jogo no Morumbi. E o Palmeiras empatou com o Botafogo 0-0. Palmeiras e Botafogo 0-0, se fosse no Rio também, né, foi em São Paulo esse jogo, eu diria a mesma coisa. Não é um resultado assim fora da casinha. Melhor para o Botafogo, claro, né, que conquistou um ponto atuando fora de casa, depois vai receber o Palmeiras no segundo turno. Mas o melhor resultado foi o do Corinthians. O Corinthians jogou com um time praticamente reserva e conquistou esse empate. Praticamente reserva porque alguns jogadores aí entraram no segundo tempo, enfim, não é? O Angileri hoje é titular, entrou na vaga do Hugo no segundo tempo. E só, né? João Pedro chegou a ser titular um pouquinho, perdeu espaço, zagueiro. O time entrou em campo com Donelli na vaga do Hugo Souza. Donelli é reserva. Léo Maná depois cedeu lugar para o Charles, mas começou com Léo Maná. Ramalho e Kaká. Kaká deu lugar ao Hector, que fez o gol de empate. Hugo, substituído pelo Angileri. No meio-campo, Bidon, que já foi titular. Maicon e Alex Santana, que já foi titular. O Alex deu lugar ao Coronato. E o ataque com Thales e Yuri Romero. Repito, Yuri foi substituído pelo João Pedro. Bem, o Bahia teve um jogador expulso, tá? Foi o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro fez uma falta no Thales Magno no segundo tempo e foi expulso o ex-jogador do Corinthians, o Everton Ribeiro. Agora, vamos levar em consideração, o Corinthians, mesmo sem os titulares, conseguiu um baita no resultado. E olhem, estava 1-0 para o Bahia quando o Corinthians fez o gol de empate num lance que foi anulado. Porque o Thales Magno, no início da jogada, estava em posição de impedimento, ele faz a jogada, toca para o Romero, e o Romero marca um golaço, mas esse gol foi anulado por causa do impedimento do Thales Magno, repito, no início da jogada do Corinthians. E aí depois veio o gol de empate do Hector. 1-0 Bahia, Gilberto de cabeça, o Hugo atrasado aí, né, como sempre. Cruzamento aconteceu dos pés do Luciano Juba. O Luciano Juba pegou a bola, não é, sem nenhuma marcação, conseguiu fazer esse cruzamento aí. Onde está o Léo Maná? Ô, Léo Maná, vamos acordar, meu garoto, né? E aí na cabeça do Gilberto, jogada de lateral para lateral, o Gilberto faz 1-0 para a equipe do Bahia. Assim o Bahia fazia o primeiro gol no primeiro tempo da partida. Já estamos no segundo agora. O gol anulado do Romero, um golaço. Thales estava impedido no início da jogada. Ali poderia ter sido o gol de empate da equipe do Corinthians, mas aí de fato o gol aconteceu já no finalzinho do espanhol Hector. O Hector de cabeça no cruzamento do Bidão. Estamos vendo aí, né? Hector de cabeça no cruzamento de Bidon. E aí nos estertores o Bahia teve uma chance, é verdade, mas o Bidon preferiu chute ao passe para o Romero. Se o Bidon tivesse passado essa bola para o Romero, o Corinthians poderia ter saído com o resultado de vitória. Seria a virada corintiana em Salvador. Bom, vamos entender o contexto, né, para a gente encerrar esse comentário. O Corinthians é campeão na quinta-feira, um jogo de altíssimo nível físico, decisão, cabeça totalmente voltada para o duelo com o Palmeiras em casa. O Corinthians é campeão com empate por 0-0, pênalti defendido pelo Hugo Souza, tal, tudo aquilo que a gente já sabe. E aí seria natural, não é, que o técnico deixasse algumas figuras de fora. E foi isso que aconteceu, principalmente o Hugo Souza, Gustavo Henrique, que é o titular absoluto da zaga,
Garro, não é, que é o criador das jogadas, e o Memphis, né, que foi importante nesse jogo final do Campeonato Paulista. Tá certo, né? Tá certo o Ramon ter tomado essa decisão. A dupla Ramon e o Ramonzinho, né? Ramon e o Emiliano, que é o filho dele, assistente. Agora, o Corinthians tem o Vasco da Gama no final de semana, tá? No final de semana, em casa. Mas antes, na quarta-feira, tem também em casa a Sul-Americana contra o Huracan. E aí o que tem que ser feito? Tem que repetir o ano passado, quando o Corinthians usou um time reserva no início da Sul-Americana e só colocou os titulares contra o Racing? Ou já tem que entrar com tudo na Sul-Americana? Temos que entender o seguinte, o Corinthians tem 3 jogos em casa e 3 fora nesse grupo da Sul-Americana. Todo mundo tem 3 jogos em casa e 3 fora. O Corinthians tem o primeiro em casa, ele não pode desperdiçar pontos, ele tem que fazer os 3 pontos aí. Porque só o campeão do grupo se classifica para a próxima fase. Segundo, terceiro e quarto colocados estarão eliminados. Então, é bom também não desperdiçar pontos jogando em casa contra o argentino, que não é um dos melhores argentinos, é o Huracan. Então, essa é a questão. Imagino que Hugo Souza, Garro, Memphis e o Gustavo Henrique voltarão ao time titular, que eu estou imaginando, tá? Nesse jogo da quarta-feira em Itaquera. E aí, quem tiver condições, né? Se tiver condições, coloca o time titularzaço contra o Vasco da Gama no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. É a forma de dosar, e quem tem que ver isso é o técnico, né? Mas o Corinthians tem que tratar isso. Se tivesse que priorizar, eu iria priorizar nesse momento o Campeonato Brasileiro, com tudo, nessas primeiras 12 rodadas. Agora 11, não é? Uma já foi, contra o Bahia, mais 11 até que o campeonato seja paralisado, em virtude da disputa do Super Mundial. Então, que o Corinthians saiba fazer direito, porque ainda, além do Campeonato Brasileiro e da Sul-Americana, tem Copa do Brasil. Então tem que saber dosar bem para ser competitivo na maior parte dos jogos nessas 3 competições. Tchau, amigos! Até segunda-feira, 11h30 da manhã, no nosso Opinião Placar, aqui na Placar. Tchau!